Graça e paz mais que vencedores. Bom dia, povo de Deus. Que alegria estar com você nessa manhã mais uma vez, para esse momento tão precioso de meditação na palavra de Deus. É mais um Amanhecer com a Palavra que está começando o nosso devocional que acontece todas as manhãs aqui nesse canal. Estamos começando mais um dia, mais uma semana e uma nova série. Queridos, durante esta semana eu quero compartilhar com vocês 7 tesouros que você precisa guardar. 7 riquezas que você precisa proteger, porque todos os dias o inimigo quer roubar esses tesouros da sua vida, do seu coração. E olha, esses tesouros não estão relacionados a dinheiro, a riquezas, bens materiais, porque os maiores tesouros que você pode possuir nessa terra, eles não são comprados, adquiridos com dinheiro. Eles são o resultado da sua comunhão com a palavra, do seu relacionamento com Deus. Vai ser muito poderoso, muito forte esse estudo, essa série da semana. Você não pode perder nenhum devocional, porque cada dia da semana eu vou estar trazendo para vocês aqui um tesouro, uma riqueza que você precisa guardar. Olha, mas é com muito esforço. E eu quero começar falando aqui de um texto, eu quero ler esse texto para a gente iniciar a nossa série, que está em Lucas capítulo 15, versículos 8 e 9. O qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Queridos, eu já quero falar para você aqui, inclusive está aí no título, desse devocional, o primeiro tesouro que você precisa guardar é a sua comunhão com Deus. E antes de falar sobre a comunhão com Deus, deixa eu fazer um comentário rápido aqui nessa parábola da dracma perdida. A dracma era uma unidade de moeda amplamente utilizada e uma das mais importantes da antiguidade. Era feita de prata e era usada nas transações comerciais. Essa mulher tinha 10 moedas e ela perdeu uma. Em termos de porcentagem, ela perdeu 10%. Essa dracma não tinha quase valor comercial, uma moeda, uma dracma, o valor era pequeno. Talvez ela tivesse para essa mulher um valor sentimental, fosse uma herança, um presente de alguém, enfim. Talvez o valor fosse mais sentimental do que monetário. E ela, quando sentiu a falta daquela moeda, reuniu todos os esforços até encontrá-la. E quando ela encontrou aquela moeda, ela convidou as amigas para fazer uma celebração, uma festa. Elas se alegraram porque aquela mulher encontrou aquela dracma. Simbolicamente, essa dracma representa para nós hoje valores, bênçãos de Deus que muitas vezes não conseguimos reter. Nessa série que estamos começando hoje, eu quero lembrar você algumas dracmas, tesouros, bênçãos, valores ou posições que não podemos perder de jeito nenhum. Se você perdeu, você precisa hoje começar a trabalhar a sua vida para encontrar esse tesouro, essa riqueza e essas bênçãos que você perdeu. Esses tesouros, o inimigo tenta roubar todo dia, tá? Esse tesouro, o inimigo tenta roubar todo dia, o mundo luta para enfraquecer e muitos estão perdendo esses tesouros porque não estão fazendo a sua parte.
Só o Espírito Santo pode nos ajudar a preservar essas riquezas em nosso coração. Então, como eu já disse anteriormente, o primeiro tesouro que você precisa guardar a todo custo é a sua comunhão com Deus. Você precisa proteger a qualquer custo a sua comunhão com Deus. Ô irmãos, é muito triste, é lamentável demais você olhar para uma pessoa que um dia andou debaixo de uma palavra com um compromisso tão sério com Deus, uma pessoa que tinha um bom exemplo, que serve a Deus e que você olha e essa pessoa hoje está completamente perdida porque ela matou a comunhão com Deus que ela tinha. Essa palavra de hoje é um alerta para todos nós. Ah, mas eu sou um crente espiritual, eu sou uma mulher de Deus. Aquele que está em pé, cuide que não caia. O diabo está de olho no teu relacionamento com Deus, na tua comunhão com Deus. Ele quer enfraquecer a sua comunhão com Deus. E eu deixo um alerta a você. O inimigo não vai apresentar algo muito escandaloso para você de início. Ele não vai tentar levar você a fazer uma coisa absurda em relação àquilo que você vive hoje, a sua comunhão com Deus. Ele começa apresentando coisas pequenas. Sabia disso? Que ele começa apresentando coisas que parecem inofensivas. Não, isso aqui não tem nada não. A gente pode negociar, pode fazer, e daqui a pouco ele apresenta uma coisa mais grave. Como a pessoa está vindo de uma quebra de princípio, de um valor que parecia pequeno, que não tinha importância, então esse aqui, que já é um nível de desobediência maior, quem vem de uma desobediência, esse aqui já não parece tão grave. Aí a pessoa vai e faz também. E daqui a pouco ela vai fazendo coisas mais graves, mais graves, mais graves, até que essa pessoa se perde. É mais ou menos assim. Uma pessoa que trai o seu cônjuge, muitas vezes começa com um pensamento, uma troca de mensagens. É só uma troca de mensagem aqui, é só um elogio para a pessoa, para o colega ou a colega de trabalho, né? Para aquela pessoa que eu sou amigo, sou amiga, né? Enfim. E às vezes a pessoa começa rompendo esses princípios, pequenas coisas, e daqui a pouco a pessoa está presa, amarrada a práticas erradas. Olha o alerta que o Espírito Santo está trazendo aqui para todos nós. Você não pode perder a sua comunhão com Deus. Diga não para qualquer coisa que ofende a Deus. Grite não, não para qualquer coisa que você sabe que fere a palavra de Deus, que vai colocar você para longe de Deus. Quando a comunhão com Deus é corrompida, quando uma pessoa perde a sua comunhão com Deus, essa pessoa está abrindo a porta para o mal governar a sua vida. Por isso você não pode perder sua comunhão com Deus. A comunhão com Deus é um valioso tesouro que você precisa proteger. A comunhão com Deus é uma riqueza que não se compra com dinheiro. Pode dar toda a riqueza. Ninguém vai conseguir ter comunhão com Deus por causa de dinheiro. A comunhão com Deus acontece quando o meu coração se une à vontade do Senhor, ao propósito de Deus, quando eu submeto a minha vida à vontade do Senhor, quando eu sacrifico as minhas vontades para que a vontade de Deus seja feita em minha vida. A palavra de Deus diz aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 8. Gênesis 3:8. Ao ouvirem, ou seja, o casal ouviu a voz do Senhor, Deus que andava
no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor, do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Ou seja, Deus falou, o casal ouviu a voz de Deus e eles tentaram se esconder. E quando Deus diz: Adão, onde é que está você? Quando Deus começa a chamar Adão ali no jardim, né, aqui em Gênesis 3, ele tenta se esconder. O versículo 8 que eu já li, Deus diz no verso 9, o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Eu pergunto a você, será que Deus não sabia aonde estava Adão? Claro que ele sabia. Quando Deus diz onde você está, Deus quer causar um confronto, um impacto em Adão, para que ele tenha o discernimento e entenda o lugar que ele se meteu, a confusão que ele criou, o resultado negativo que ele gerou com a sua atitude errada. Quando ele comeu daquele fruto, ele estava simplesmente quebrando a sua comunhão com Deus. Na verdade, ele estava expressando uma quebra de aliança que aconteceu no coração. O comer do fruto foi apenas uma consequência. Foi uma demonstração externa daquilo que aconteceu no coração, porque a comunhão com Deus é rompida no coração do homem. Você está entendendo? Então, por favor, proteja a sua comunhão com Deus, porque é um tesouro precioso. Precisamos manter a todo custo a nossa comunhão com Deus todos os dias. Irmão, o próprio Jesus fez uma declaração muito forte e clara em João 15, versículo 5. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Sem mim, vocês não podem fazer absolutamente nada. E aí, é importante você entender o porquê precisamos proteger a comunhão com Deus. É porque para Jesus comandar a sua vida, para que ele esteja na direção da nossa vida, precisamos viver em comunhão com ele todos os dias e em todas as situações. Não existe argumento, não tem desculpa. Você vê que o casal tentou argumentar, tentou usar a força, para a força verbal dos motivos que eles tinham, entre aspas, tentaram justificar a quebra de aliança, a comunhão corrompida, mas Deus não aceitou, porque não existe desculpa, não existe argumento que possam nos proteger, que possa nos defender diante de uma quebra de comunhão com Deus. Nós precisamos todo dia lutar para proteger esse valioso tesouro. Amém? Então, esse é o primeiro tesouro que você precisa guardar a todo custo, é a sua comunhão com Deus. Proteja a sua aliança com Deus. A sua comunhão com Deus é mais importante do que qualquer riqueza material que você venha a possuir nessa terra. Amém? Esse é só o primeiro tesouro que você precisa proteger. E durante a semana vamos falar mais 6 que você precisa guardar se você quer ser bem-sucedido. Nos acompanhe nos próximos dias e você vai ser muito abençoado através dessa série. Amém? Eu quero pedir a você que escreva nos comentários: posso perder muitas coisas, mas não abro mão da minha comunhão com Deus. Posso perder muitas coisas, mas não abro mão da minha comunhão com Deus. Papai querido, obrigado por essa palavra, te louvamos, te exaltamos, te glorificamos por essa mensagem tremenda, que palavra abençoada. Nós abrimos essa série falando, Senhor, da coisa mais importante que temos, que é a nossa comunhão com Deus. Nos ajude a proteger essa aliança, a presença de Deus em nossa vida. O Senhor derrama a sua presença, a tua presença, ela transborda em nosso coração, mas nós precisamos proteger, nós precisamos guardar essa presença todos os dias, porque o inimigo não está brincando, ele está lutando todo dia para nos tirar
do centro da vontade do Senhor. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe e que possamos, meu Deus, guardar esse tesouro valioso em nosso coração. Nos conceda uma semana de bênção, continua conosco, nos guardando, nos livrando e nos abençoando em todas as áreas. Nos conceda uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Compartilhe essa mensagem com todas as pessoas que você puder, espalhe nos grupos de WhatsApp que você participe e certamente você vai nos ajudar a pregar o Evangelho. Um abraço, Deus abençoe, você nasceu para vencer.